Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Meu nome é Francisco Mesquita, eu sou pastor aqui da comunidade cristã Dunamis, no bairro do Guararapes. E eu queria te convidar, meu amado, para você abrir o seu coração, ficar atento para aquilo que o Espírito ele vai comunicar a você nesse momento. Nós vamos estar trazendo uma palavra poderosa da parte de Deus para você. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de despertar. Deus ele tem um despertamento para você. Ele está querendo te levantar como um poderoso, um soldado poderoso na presença dele, para que você manifeste a vida dele, a natureza dele sobre a terra. Então atenta para essa palavra, recebe ela no teu coração e coisas extraordinárias vão acontecer na tua vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Nós te rendemos graças, nós te louvamos, Pai, porque nós temos o grande privilégio, Senhor, de estarmos aqui esta noite, Pai. Pai amado, não é uma obrigação, Senhor, não é uma lei. Nós não estamos aqui porque estamos forçados, Pai, fomos forçados a estar aqui. Mas, Senhor, nós estamos aqui porque nós te amamos, Pai. Senhor, nós estamos aqui porque nós amamos a Tua presença, Senhor. Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, porque queremos, Pai amado, ser alimentados por Ti. Senhor, nós entendemos, Pai, a nossa posição. Nós entendemos, Senhor, que somos a Tua filiação, somos Teus filhos, Pai, somos a Tua igreja, somos, Pai amado, os Teus representantes sobre a terra. Senhor, somos aqueles, Pai, que nos movemos em Ti, que vivemos em Ti, Pai amado. Aleluia, que o nosso desígnio, Pai amado, o nosso propósito vem de Ti. Senhor, nós entendemos, Pai amado, que somos totalmente dependentes de Ti. Senhor, nós estamos aqui porque nós Te amamos. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos mais de Ti, Pai amado. Senhor, não somente porque queremos mais de Ti, mas também viemos esta noite, Senhor, para darmos, Pai amado, o nosso louvor, para darmos, Senhor, a nossa adoração, como forma de reconhecimento, Pai, de tudo aquilo que o Senhor é, de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, através de nós, Pai. Senhor, muito obrigado. Senhor, nós te louvamos pela Tua bondade, nós te louvamos, Pai querido, pela Tua graça que é real em nossas vidas. Senhor, nós te louvamos pelo Teu poder. Nós temos provado, Pai, nós temos experimentado, Senhor, o Teu Espírito, Pai amado, esta pessoa maravilhosa, tem sido fiel, Ele tem sido nosso professor, nosso amigo, aquele que tem nos instruído, nos ensinado, nos conduzido em toda a verdade, em toda a justiça. Oh, Paizinho, como nós Te amamos. Como é bom, Pai amado, estar na Tua presença. Como é bom usufruir, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem feito. Porque de fato o Senhor tem feito, Pai. O Senhor tem operado. O Senhor, Pai amado, tem manifestado a Tua graça, o Teu poder, a Tua provisão em nossas vidas, Pai. Somos gratos a Ti, Pai amado, nosso coração transborda, Pai amado, de gratidão diante de Ti, Pai. Pai querido, nos ensina, Senhor, a andarmos, Pai amado, a cada dia, a cada momento, a cada instante, mais perto de Ti, Senhor. Quando eu falo de mais perto, Pai, eu estou falando a respeito de algo real, algo vivo, Senhor,
não somente uma teoria, Pai amado, não somente informações em nossas cabeças, Pai, mas uma vida real contigo, Senhor. Nos ensina, Pai amado, através da Tua palavra, através do Teu Espírito, a mergulhar de forma profunda na Tua presença, porque nós queremos, Pai amado, viver esta realidade. Senhor, nós sabemos que esta é a realidade, Pai amado, que o Senhor preparou para as nossas vidas, Pai. O Senhor deseja, Pai amado, uma vida de intimidade, de comunhão, Senhor, com cada um de nós. Aleluia. Pai amado, que o Teu fogo, Pai, queime em nossos corações de forma sobrenatural. Pai amado, que um desejo intenso, Senhor, venha estar, Pai amado, brotando dentro de nós, Pai amado, pela Tua presença, pela Tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Oh, aleluia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Podem se assentar, queridos. Deus é bom demais. Você concorda comigo que Deus é muito bom? Amém? O Senhor, Ele é maravilhoso. Muito obrigado, Ju. Muito obrigado, Clênio. Vocês são uma grande bênção. Aleluia. Você está alegre, meu querido? Você está feliz por estar aqui esta noite, na presença de Deus? Aleluia. Como o Senhor é bom, como Ele é maravilhoso. Amém? A cada dia nós podemos usufruir de forma sobrenatural de coisas grandes, de coisas extraordinárias que Ele tem reservado para as nossas vidas. Amém? E isso tem sido real, queridos. Deus, Ele tem nos convocado para um despertar. E é sobre isso que eu queria falar esta noite. Amém? Nós não podemos ser indiferentes àquilo que o Senhor Ele está querendo fazer na minha vida e na tua vida, através de nós. Nós temos que entender o nosso valor e quem nós somos. Quando eu falo a respeito de entendermos o nosso valor e quem nós somos, eu estou falando a respeito de nós entendermos o que é que significa ser igreja, o que é que significa ser filho. Amém? Eu não sei se isso traz um peso de responsabilidade para a tua vida, meu amado, mas traz um peso de responsabilidade muito grande para mim, eu entender através das Escrituras que eu, como cristão, como igreja de Cristo, eu sou a sua filiação sobre a terra. Eu sou o seu representante legal. Eu sou o seu embaixador. Eu sou aquele em que Deus quer usar. Amados, isso é uma coisa que eu e você, nós não podemos terceirizar. Amém? Nós não podemos terceirizar esta responsabilidade. Eu e você, como igreja, nós somos a filiação de Cristo, nós somos a filiação de Deus, sobre a terra. Nós somos filhos, nós somos os representantes legais, e Deus quer usar a cada um de nós, sem exceção. Eu quero que você entenda que Deus, Ele não quer usar somente os pastores, os evangelistas, os profetas, os mestres. Amém? Ele não quer apenas usar os 5 dons ministeriais, mas o Senhor, Ele quer usar cada um de nós como igreja, cada um de nós como cristão, cada um de nós na área de atuação em que nós nos encontramos. Queridos, ter um chamado por Deus é você entender a sua vocação. Primeiramente, você entender a sua filiação. Você entender que você não é órfão, amém? Que você não está solto, que você não está à deriva nesta vida, mas que você é a filiação de Deus, você é filho, e como filho, você tem o seu DNA, amém? O Espírito dele habita em você e te capacita a fazer grandes coisas e coisas extraordinárias e coisas tremendas e coisas que vão além das tuas forças naturais.
que vão muito além. O grande problema é que muitos de nós perdemos a capacidade de sonhar. Hoje eu estava lá, orando, lá em casa, e eu lembrando quando eu era criança. Eu já farei algo parecido aqui, em um outro culto. E lá em Monsenhor Tabosa, a nossa cidade, a minha cidade, né, onde eu cresci, lá tem uns canteiros, no meio das ruas, que separam as ruas. Na época não era asfaltada a cidade, era pedra, era calçamento, era toda calçamentada. E nós, as crianças da cidade, nós nos reuníamos nesses canteiros, né? Para brincar de peão, brincar de bila, né? A gente... E tinha uma das brincadeiras que eu lembro, nós se juntávamos ali, era na... A Monsenhor Tabosa é a cidade do Ilcim, da Mica também, né? Tem vários taboenses aqui, aqui na nossa igreja. E tinha um canteiro ali, que ficava ali mais ou menos na frente da casa do seu Gerardo, né? Seu Gerardo Melo. E naquele canteiro nós brincávamos, nós gostávamos de brincar de cidade. E eu lembro, amados, que eram vários meninos que se reuniam, e todos nós éramos casados, né? Nós tínhamos as nossas casas, nós fazíamos as casinhas de areia, cada um tinha o seu carro, cada um era casado, tinha os seus filhos, todos eram bem-sucedidos, todos tinham um nome americano, né? Americanizado, né? Porque era a influência da época, aqueles filmes americanos. Então não tinha nem um Francisco, nem um Chico, nem um Leandro, todo mundo era Jack, Joe, era tudo nome americano, né? Todo mundo, cada um adotava o nome americano. E eu lembro que quando nós éramos crianças, todo mundo era próspero, irmão. Todo mundo tinha uma grande casa, todo mundo tinha um carro bom, todo mundo era feliz no casamento, todo mundo passava o dia trabalhando, depois voltava para casa, estava lá a sua esposa, os seus filhos, e nós tínhamos, era algo que fazia parte da nossa vida e saía de dentro de nós criança, todos eram crianças na faixa de 6, 5 anos de idade, 7 anos, eu acho que no máximo 10 anos de idade, todos crianças, e nós pegávamos aquele canteiro lá, no meio da rua, e nós fazíamos uma cidade, cada um tinha a sua casa, nós fazíamos as estradinhas, né, de chinelo, ia puxando assim, e ficava lá o dia todinho, amados, naquele sol quente, brincando de carro, ia em casa, ia para o trabalho, e todos nós éramos felizes. Interessante que naquela época, naquela nossa brincadeira lá, não existia aflição, não existia preocupação, não existia miséria, era todo mundo alegre, era todo mundo próspero, amém? E eu costumo dizer que isso é inato, a natureza de uma criança. Sabe por quê? É porque uma criança, quando ela está ainda na idade da inocência, ela tem a vida de Deus, e uma criança, ela tem a capacidade de sonhar, e de sonhar o extraordinário e o sobrenatural. E com a influência do mundo sobre as nossas vidas, e quando nós temos contato com o pecado e a morte se estabelece em nós, nós perdemos essa capacidade de sonhar. Para a criança tudo é fácil, tudo vai dar certo. Talvez você esteja dizendo, é um inocente, não sabe o que é a vida. Não, queridos, é porque ele tem uma capacidade de sonhar, é algo extraordinário, é algo que é inato, é algo que faz parte da natureza da criança. Sabe por quê? Por causa da influência celestial na vida da criança. E à medida que nós vamos avançando, crescendo, e nós vamos nos sujando com este mundo, nós vamos perdendo essa capacidade. Outra vez eu falei aqui que todas as crianças querem ser super-heróis, né? Todos querem ser super-heróis. Todos querem ter superpoderes. De onde é que vem isso? Isso vem de dentro. Amém? Por isso que Jesus, ele diz assim, olha, nós temos que ser crianças, nós temos que agir como crianças. Aquele que quer ser grande no meu reino, tem que agir desta forma. Nós temos que ter uma fé simples, uma fé pura. Nós temos que crer, amados, naquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito, sem restrições. Nós temos que renovar a nossa mentalidade, a nossa alma, através da palavra. E não nos curvar diante das influências
deste mundo e das circunstâncias que estão constantemente se levantando contra mim e contra você, tentando nos paralisar, tentando nos impedir que venhamos a correr de forma excelente e sobrenatural, porque este é o tipo de carreira que Deus tem para mim e para você. Deus, Ele quer que eu e você viva o extraordinário. Deus, Ele quer que eu e você viva o espetacular. Ele quer que eu e você viva o sobrenatural. Não é a minha força, não é a tua força. Eu acho interessante que Paulo, ele falando aos Coríntios, ele diz assim: olha, vocês têm se privado, vocês têm se limitado em seus próprios sentimentos. Amém? Em seus próprios sentimentos. E nós, como filhos de Deus e como igreja, nós temos que despertar de fato. Amados, nós temos que entender que a realidade que eu e você nós temos que viver é a realidade que foi preparada por Ele, é a realidade que foi conquistada por Ele na cruz do Calvário, para mim e para você. Nós temos que entender que não é a nossa força, não é a nossa capacidade humana. Nós podemos pegar tudo aquilo que nós temos, todas as nossas habilidades, amém? Todos os nossos dons, todos os nossos talentos, e colocarmos diante do Senhor, no altar, e dizer: Pai, eu ofereço tudo isso, eu ponho tudo isso diante de Ti, usa-me como o Senhor quer. Mas nós não podemos confiar nessas coisas. Nós não podemos confiar nestas coisas. Nós temos que confiar nele. Amém? Nós temos que confiar na sua palavra. Nós temos que nos firmar e ter como o lastro das nossas vidas a palavra de Deus. A palavra, ela é um firme fundamento eterno que nunca será removido e que vai trazer segurança para a minha vida e para a tua vida. Todas as coisas passarão, tudo é abalável, tudo pode ser removido, tudo pode ser destruído. Amém? Mas a palavra de Deus, ela é inabalável. E quando nós nos firmamos sobre esta verdade, nós nos firmamos sobre algo sólido e eterno. Nós temos segurança que estamos sobre algo que não vai passar. A palavra, ela é sempre atual. Você concorda comigo? Porque, amados, princípios são eternos. O princípio, ele é atemporal. Ele foi uma verdade ontem, ele é uma verdade hoje, ele será uma verdade amanhã. O princípio, ele não muda. Amém? E, amados, Deus, Ele lidar com a minha vida e com a tua vida através de princípios eternos. Princípios. E eu e você, como igreja, nós temos que despertar. Nós temos que nos levantar. Por isso que o título dessa mensagem essa noite é Desperta. Por que desperta? Porque muitas vezes nós estamos alheios à realidade que está disponível para mim e para você, para a verdade que está disponível para as nossas vidas hoje. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Efésios, no capítulo 5. Eu gostaria de ler com você a partir do verso 13. Efésios 5, 13. Todos abriram? Olha só que texto maravilhoso que Paulo, debaixo de uma inspiração do Espírito Santo de Deus, trouxe para a minha vida e para a tua vida. É um texto que não foi direcionado apenas para os cristãos de Éfeso. Nós temos que entender que esta é uma carta universal.
direcionada para a igreja de Cristo sobre a terra. E esta igreja somos nós. Amém? Nós temos que entender que Paulo, debaixo da inspiração do Espírito, ele não falou para descrentes. É uma carta direcionada para a igreja. E eu e você, nós somos a igreja. É uma carta direcionada para mim e para você. Ele não falou, ele não escreveu para o mundo. A obrigação da igreja é buscar o perdido. A obrigação da igreja, que somos nós, é manifestar o Cristo da igreja, o Cristo, aquele que é o centro da igreja, que é o centro da minha vida e da tua vida, aquele que pagou um alto preço para nos dar a sua própria vida, a sua própria natureza, e isto é uma realidade em mim e em você hoje. Então, como igreja, a minha obrigação e a tua obrigação é manifestar essa vida através de nós. Eu quero que você entenda que essa não é obrigação somente dos líderes, dos pastores, dos que estão à frente da igreja. Na verdade, nós nos reunimos aqui no domingo, queridos, para adorarmos juntos, para nos fortalecermos uns aos outros. Mas quem é que espalha a palavra? Quem é que leva e manifesta a vida de Deus? Somos nós, todos nós, aonde nós estamos. Aonde nós estamos? É uma obrigação de cada cristão, é uma obrigação minha e sua, dar o testemunho de Cristo, manifestar Cristo, manifestar esta vida. E eu quero te dizer que se há uma vontade, há um desejo na tua vida de compartilhar, Deus ele vai proporcionar meios para que você compartilhe. E deixa eu te dizer uma coisa, talvez você esteja aqui, você seja daqueles que esteja pensando agora, eu gostaria tanto de ter habilidade para falar, mas eu tenho vergonha. Querido, seja sincero com Deus. Se ajoelhe e diz assim: Senhor, eu tenho vergonha de compartilhar a palavra. Me dá ousadia, me dá intrepidez. Amados, daqui a pouco vai vir uma ousadia e você vai manifestar a palavra. Você não vai nem sentir que vai estar manifestando a palavra. Vai ser algo tão natural para você, e você vai entrar no assunto de forma tão natural. Deus ele vai criar meios tão extraordinários e sobrenaturais para você compartilhar, que você, meu amigo, vai parar de vez em quando e você vai dizer: verdadeiramente algo sobrenatural está acontecendo aqui. Vai chegar no tempo em que as pessoas elas vão chegar para você e vão começar a puxar assunto com você. Elas vão ter o desejo de se aproximar de você. Sabe por quê? Porque eles não vão ver nada de algo natural, naturalmente falando, mas eles vão sentir um desejo intenso no coração e vão perceber que há algo diferente com você, há algo diferente na tua vida, e eles vão ter o desejo de se aproximar de você, de conversar com você. Amém? Amados, é uma responsabilidade que foi dada a mim e a você. Nós temos que ser bênçãos. Nós temos que manifestar esta vida. Nós temos que sair de uma vida narcisista e começar a olhar para o próximo. Ter o desejo de ajudar o próximo. Orar pelo próximo, compartilhar com o próximo. Eu acho interessante que eu sei que nada que está escrito por acaso. E a Bíblia fala de Jó, quando Deus deu uma guinada na vida de Jó, é que a Bíblia fala o seguinte: a vida de Jó mudou quando ele orava pelos seus amigos, aqueles mesmos que tentaram desencorajá-lo. Aqueles mesmos que perturbaram ele. Durante todo o livro, 36 capítulos, né? São 42 ou 43 capítulos o livro de Jó.
mas se eu não me engano, até o capítulo 36, aqueles homens, eles estavam desencorajando Jó. Sim ou não? E a Bíblia fala que Jó, ele começou a orar pelos seus amigos e Deus mudou a sorte de Jó. Talvez, amado, que o que esteja faltando na minha vida e na tua vida é olharmos um pouco mais para a vida daquela pessoa que está do nosso lado. E esquecermos um pouco os nossos problemas. Não estou dizendo para tu negligenciar os teus problemas. Eu estou dizendo para você começar a ajudar uma outra pessoa. E Deus, Ele vai te favorecer. Deus, Ele vai te abençoar. Você vai estar plantando uma semente poderosa. E esse é um princípio válido e eterno. O princípio da semeadura e da colheita. A gente quer socorro, a gente tem que plantar o quê? Socorro. Amém? A gente tem que começar a plantar socorro. E o socorro vai chegar de forma multiplicada na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós nunca colhemos a quantidade que plantamos. Nós plantamos uma quantidade e a semente, ela tem um potencial multiplicador, sim ou não? Você planta um grão, você vai colher várias espigas com centenas de grãos. Existe um potencial tremendo na semente. E é isso que o Senhor, Ele quer que eu e você faça. Que a gente decida hoje se levantar. Decida hoje despertar. Para quem é essa palavra? Para todos nós. Começando por mim, indo até o Gabriel e a Mari, que estão lá atrás. E o Daniel. O Júnior e o Paulão. É uma palavra do coração do Pai, direcionado para mim e para você, esta noite. Amém? Despertar é decidir viver a realidade que Deus, Ele tem preparado para cada um de nós. Aqui no capítulo 5, no verso 13, ele diz o seguinte: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Meu amado, o interessante é que esse texto, ele foi direcionado para a igreja. Amém? Não é um texto direcionado para o mundo. E Paulo, ele falando à igreja. Se você for olhar a partir do início do capítulo 5, ele começa o capítulo 5 a partir do verso 1, falando que eu e você, como filhos de Deus, nós temos que ser imitadores de Deus, como filhos amados. Ele fala a respeito de abrirmos mão das trevas, não andarmos segundo as obras das trevas, mas andarmos como filhos da luz, na luz, frutificando na luz. Amém? Aí quando ele chega aqui no verso 14, ele diz o seguinte: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Ele não estava falando que a igreja, ela estava morta espiritualmente. Desculpe, irmãos. Mas ele diz que a igreja, ou os cristãos, ou os irmãos, eles se encontravam em um estado de dormência espiritual. Eles estavam dormindo. E o interessante é que Paulo, ele diz o seguinte: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará.
Paulo ele não estava dizendo que os irmãos eles estavam mortos. Eles tinham a vida de Deus. Eles tinham a natureza de Deus. Ele está falando com cristãos, com pessoas que haviam nascido de novo. Mas qual era o estado em que essas pessoas elas se encontravam? Em uma dormência espiritual. Eles estavam dormindo aonde? Entre os mortos. Meu amado, se você de longe observar uma pessoa morta e uma pessoa dormindo, uma do lado da outra, você não vai saber quem está morto e quem está dormindo. Você concorda comigo? Sim ou não? Você não vai identificar quem é aquele que está morto e quem é aquele que está dormindo. Você vai olhar de longe e os dois vão estar para você, que é um observador, que está observando de longe. Você não vai saber quem é que está morto e quem é que está dormindo. Para você, ou os dois vão estar dormindo, ou os dois vão estar mortos. Sim ou não? Amém? Então aqui ele está falando que os irmãos eles se encontravam nesta situação. Eles não estavam mortos espiritualmente falando, mas eles estavam dormindo. Eles estavam entre os mortos. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? É que eles não estavam fazendo a diferença. Sabe o que é que Paulo está falando aqui? Que eles não estavam sendo luz, que eles não estavam manifestando a vida de Deus, eles estavam prostrados entre os mortos. Olha, sabe o que é que ele está falando? É que ninguém conseguia identificar quem era filho e quem era gentio ou ímpio. Ninguém conseguia identificar quem tinha a vida de Deus e quem não tinha. Ninguém conseguia identificar quem estava dormindo ou quem estava morto. Por isso o chamado de Paulo para despertar. Por isso o chamado de Paulo para se levantar. Meu querido, é uma pergunta que o Senhor está fazendo para mim e para você hoje. Como nós temos vivido? Como nós temos vivido o nosso cristianismo? Como nós temos sido cristãos? Nós temos manifestado a vida de Deus? Nós temos manifestado o estilo de vida de Cristo? Nós temos vivido a palavra? Ou nós não temos feito a diferença? O interessante é que Paulo disse, ele diz o seguinte, olha, Deus ele está querendo iluminar. E quando nós falamos de iluminação, nós temos que entender que Paulo está falando a respeito de desenvolvimento espiritual, de revelação. Deus ele está querendo derramar mais sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ele está querendo que os nossos olhos espirituais sejam o quê? Iluminados. O Senhor ele está querendo nos tirar da superfície e nos levar para o nível mais profundo na sua presença. Mas para isso eu tenho que me levantar. O interessante é que Paulo ele não diz, olha, ora para Deus te levantar. Paulo ele diz o seguinte, olha, toma uma atitude, toma uma ação, levanta, age. Agir sobre o que, irmãos? Sobre a palavra. Quando nós agirmos, a iluminação de Deus vai vir de encontro à minha vida e à tua vida. Eu tenho que me levantar. Amados, nós temos que sair do estado de prostração. A verdade é essa. Eu e você, nós temos que nos levantar na ousadia de Deus. Nós temos que nos levantar na força do Espírito Santo e dizer, eu vou me levantar agora, eu não vou ficar prostrado, eu me recuso a ficar e viver esta situação que eu estou vivendo hoje. Meu querido, o Senhor ele vai vir ao meu encontro quando eu começar a me mover. O Senhor vai vir em meu socorro quando eu começar a agir. Amém? Se eu e você não agirmos, se nós não dermos o primeiro passo, não tem como Deus trazer iluminação. Eu acho interessante que a Bíblia fala disso, lá no Salmo 119, no verso 105, ele diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus
caminhos. A palavra, ela traz uma luz que ilumina o meu propósito, o meu desígnio, mas a palavra também ela ilumina o agora, o momento atual que eu estou vivendo. E eu acho interessante que quando a Bíblia fala da lâmpada nos meus pés, está falando a respeito do progresso, da iluminação de forma progressiva na minha vida. Ele está dizendo o seguinte: olha, a lâmpada, ela está nos meus pés. Então quando eu obedeço, eu começo a me mover, a lâmpada que está no meu pé ilumina o passo seguinte a ser dado. Quando eu dou um passo em obediência, a lâmpada que está no meu pé vai iluminar o passo seguinte a ser dado. Quando eu dou um passo, a lâmpada que está no meu pé vai iluminar o passo seguinte a ser dado. Quando eu dou um passo, a lâmpada que está no meu pé vai iluminar o passo seguinte que eu devo dar. Se eu não conseguir, ou se eu não decidir me mover, se eu não decidir me levantar, se eu decidir permanecer prostrado, não tem como Deus fazer nada por mim. Nós temos que decidir nos levantar. Eu sei que o novo muitas vezes assusta. O novo, queridos, muitas vezes é um desafio para a minha vida e para a tua vida. Mas eu quero te dizer que quando o novo ele está em linha com o propósito de Deus para a tua vida, Deus ele está te esperando lá no novo. Muitas vezes você vai considerar, você vai olhar para aquilo e você vai dizer: é grande demais, eu não consigo. Mas deixa eu te dizer, quando você começa a falar isso, você está no ponto certo de ser usado por Deus. Quando você está nessa situação do não consigo, eu não posso, você está pronto para glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque você já se despojou, você já se livrou de toda a tua expertise, de toda a tua sabedoria. Quando você olha para uma situação e você diz: eu não consigo, você está dizendo o seguinte: olha, o meu poder, a minha força vai até aqui. E quando a força de Deus ela te alcança, te fortalece, te levanta e faz com que você supere aquilo, quem é que vai ser glorificado? Quem é que vai ser glorificado? É o Senhor. Sabe, queridos, Deus ele espera muitas vezes eu e você chegar nesse ponto, para ele gerar na minha vida e na tua vida o quê? Uma consciência de dependência total nele. Uma consciência de dependência total. Deixa eu te falar algo. Deus ele sempre vai me chamar para fazer algo que vai além das minhas forças, da minha capacidade humana. Porque Deus ele é glorificado no sobrenatural e no extraordinário. Deus ele é glorificado na minha vida e na tua vida, naquilo que nós sabemos e entendemos que naturalmente falando, nós não conseguimos. Paulo ele entendeu essa verdade, ele fala isso em 2 Coríntios 12. Ele diz assim: olha, quando eu sou fraco, ou na minha incapacidade de produzir resultados, eu entendo que eu sou forte. Porque fraqueza no original é isso. Quando sou fraco, aí sim, eu sou forte no Senhor. Paulo está dizendo o seguinte: na minha incapacidade humana de produzir resultados, Deus se revela forte e poderoso na minha vida, me capacitando a fazer aquilo que eu não tenho condição de fazer. Sabe por quê? Porque muitas vezes a vida vai tentar nos prostrar. O diabo ele vai tentar nos prostrar. O diabo ele sabe, ele entende que Deus tem algo muito grande para você, meu amado. O diabo ele sabe que Deus tem algo muito grande para você, e a estratégia dele é fazer com que você não acredite que Deus tem algo grande para você. A estratégia dele é fazer com que você não entenda qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, aonde você está localizado no corpo de Cristo. O que o Senhor te chamou para fazer é que você não entenda a respeito de filiação, o que é ser filho, o que é ser justiça de Deus sobre a terra. Ele quer que você ache que você é um coitado, um pobre, um miserável, um nu, um pecador, um infeliz.
Mas Jesus, ele já se fez tudo isso por você e por mim, para que eu e você fôssemos feitos sobre a terra, primeiramente filhos, porque nós somos a justiça de Deus sobre a terra. Ele nos justificou totalmente. O escrito de dívida e de condenação que existia contra a minha vida e contra a tua vida não existe mais. Aí ele diz: pelo que diz, desperta, ou tu que dormes. Pelo que diz, desperta, ou tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Aí no verso 15 ele fala algo interessante, ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como o que, irmãos? Como sábios. Verso 16: remindo o tempo. Diga, remindo o tempo. Amados, essa palavra no original existe ela em algumas versões da Bíblia. Ela também tem um sentido de aproveitando as oportunidades. Tem alguém que tem essa versão na sua Bíblia? Aproveitando as oportunidades? Pastor Bruno. Amém? Então, ele diz assim, desculpe, irmãos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Quem são sábios? São aqueles que vão aproveitar as oportunidades. Por que eles vão aproveitar as oportunidades? Porque eles vão se recusar a ficarem prostrados, eles vão se levantar, eles vão começar a agir na palavra, e a consequência do agir na palavra, de se levantar e começar a avançar, é que a iluminação de Deus vai alcançá-los. Quando fala de iluminação, está falando, sabe de quê, meu querido? De sabedoria espiritual. Se você for lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, você vai ver que o homem espiritual, ele tem a mente de Cristo. Ele tem a mente de Cristo. Amém? Esse que tem a mente de Cristo, ele tem a capacidade de discernir de forma clara todas as coisas, e ele mesmo não se coloca em posição de condenação. Ele nunca está debaixo de condenação. Por quê? Porque ele sempre vai estar agindo na justiça. Ele sempre vai estar andando segundo as intenções do Pai. Sabe por quê? Porque ele tem a capacidade de ver como o Pai vê. Ele tem a mente de Cristo. Ele recebeu uma visão de águia. Algo extraordinário. Algo espetacular. Algo que vai além do natural. E amados, quando nós somos guiados por Deus, nós sempre vamos nos antecipar aos problemas. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele está também lá no meu futuro e no teu futuro. A Bíblia fala que o Senhor, Ele conhece o caminho do justo. A Bíblia diz que o Senhor, Ele se deleita com o caminho do justo. O Senhor, Ele preparou um caminho de vitória para mim e para você. E amados, trilhar esse caminho, decidir trilhar esse caminho, é decidir viver a vitória que Deus preparou para cada um de nós. Amém? Então, eu e você, eu acho interessante que ele diz que o sábio, ele vai remir o tempo, ele vai abreviar o tempo. Por quê? Porque o sábio, ele sempre vai ter boas escolhas, ou seja, ele sempre vai escolher de forma certa. Nós podemos errar na escolha, sim ou não? A Bíblia fala que Deus, ele abre portas, mas a Bíblia diz também que Deus, ele fecha portas. Então, eu e você, se nós começarmos a insistir em uma porta que Deus está fechando para nós, nós vamos nos achar lutando contra o próprio Deus. É recalcitrar contra os aguilhões. Sim ou não?
E amados, nós podemos viver uma vida de cegueira espiritual, que nós não temos a capacidade. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o homem maduro, ele tem a capacidade de discernir entre o bem e o mal. O bebê espiritual, ele não tem sequer a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Ele não tem a capacidade de discernir nada. Por quê? Porque ele é bebê. Ele se encontra em um estágio de bebê espiritual. Ele está vivendo na superfície, mas Deus, ele está nos chamando para irmos mais profundos na sua presença. Deus, ele está nos chamando para perto. Deus, ele está nos chamando para darmos mergulhos mais profundos na sua presença e provarmos o extraordinário e o sobrenatural. Amém? Não é isso que ele fala? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Verso 17: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Olha só, a vontade do Senhor, ela pode ser compreensível, ou compreendida por mim e por você, sim ou não? Claro que sim. Paulo, ele não mandaria eu e você procurarmos compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, se isso não fosse possível. É possível. Eu já falei aqui várias vezes, cristianismo também significa a grande descoberta, sim ou não? Porque Deus, ele é um Deus de propósito, e ele me criou para viver algo. Ele te criou para viver algo. E a plenitude da alegria, do sucesso, tu vai descobrir e achar no centro da vontade de Deus para a tua vida. Então, qual é o propósito da minha vida? É, primeiramente, perseguir esse propósito. Descobrir esse propósito em Deus. Descobrir esse propósito em Deus e começar a viver esse propósito. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Não é isso que Paulo falou na sua pregação lá em Atenas, no capítulo 17 do livro de Atos? Sim ou não? Ele diz, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Cristo, ele é o centro de todas as coisas. Ele fala de potencial, ele fala de propósito, e ele fala de natureza, fonte, filiação. Ele é a nossa fonte. Nele nós vivemos. Ele é o nosso Pai. Ele nos gerou. Nele nós nos movemos. O potencial que nós precisamos para vencer está nele. E nele nós existimos. Deus, ele nos criou com um propósito, para algo. Amém? Para algo específico, que eu e você nós temos que viver e desenvolver. E amados, tudo isso está nele. Tudo isso está nele. Nós temos que ser uma igreja que busca a presença. Nós temos que ser uma igreja que tem fome. Meu querido, se não existe fome na tua vida, pela presença de Deus, começa a buscar o Senhor de forma mais intensa. E começa a clamar a Ele. Começa a separar um tempo de qualidade para o Senhor, para você meditar na palavra, para você orar, para você jejuar. Jejuar é uma bênção. Amém? E nós, como igreja, nós temos que jejuar. E jejuar, queridos, não é passar fome. Jejuar não é passar fome, porque o jejum, ele tem que ter um propósito. Quando é que eu vou jejuar? No momento em que eu estou buscando Deus. Eu vou me abster de determinados alimentos, ou de todo tipo de alimento, para enfraquecer a carne. Eu vou subjugar a carne, me privando de alimentos e buscando a presença do Senhor. Eu enfraqueço a carne, fortaleço o espírito, fico mais sensível a Deus e escuto Deus. Então jejuar não é passar fome. O jejum, ele tem que ter um propósito na minha vida e na tua vida.
nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco sobre jejum aqui na igreja. Amém? E nós vamos entender isso, que jejuar não é passar fome, jejuar não muda Deus. Amém? Diga assim: esta noite eu ouso me levantar e começar a viver os sonhos de Deus sobre a terra. Vamos ficar de pé, queridos. Eu gostaria que, Júnior, pode apagar as luzes. Convidar a Juliana aqui. O Clênio. Amados, vamos tirar um tempo para nós buscarmos o Senhor agora. Hoje nós relembraremos algo poderoso e sobrenatural que se cumpriu há 2000 anos atrás. O preço que Jesus, Ele pagou no Calvário por mim e por você. Amém? O preço do seu sangue que foi vertido, da sua carne que foi moída, que foi transpassada ali naquele madeiro. Aleluia! E nós sabemos que através desse sacrifício, Jesus, Ele nos elevou. Amém? Ele nos levou juntamente com Ele. Quando eu falo nos levou, eu estou falando de nós, que somos filhos, que somos cristãos. E nos assentou juntamente com Ele à direita de Deus Pai, nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele pôs todas as coisas debaixo dos nossos pés, nós que somos a igreja, amém, e compomos o seu corpo. Ele é o cabeça, nós somos os membros que compõem o corpo. E a Bíblia fala que todos os poderes destronados, caídos deste mundo estão debaixo dos nossos pés. Aleluia. Eu e você estamos numa posição de autoridade, querido. O pecado, ele não pode nos prostrar. A carne não pode nos prostrar. Vícios não podem nos prender, nos amarrar. Falsas crenças não podem paralisar a minha vida e a tua vida. Porque nós não somos aquilo que vemos, nós não somos aquilo que sentimos, nós somos aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Nós somos aquilo que Deus diz a nosso respeito. E amados, nós temos que alinhar a nossa visão. Aleluia. Os nossos sentimentos, eles devem acompanhar o que a palavra de Deus diz. Para isso é necessário que haja um treinamento na minha vida e na tua vida. Nós vamos ter que nos levantar, nos recusar a ficar prostrados, mesmo quando nós temos vontade de ficar prostrados dentre os mortos. Quando nós não temos vontade de nos levantar, nós temos que decidir se levantar, sabendo que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Sabendo que o Espírito de Deus habita em nós e Ele nos fortalece, Ele pega junto conosco, Ele nos assiste em nossa fraqueza. Na nossa incapacidade de produzir resultados, o Espírito de Deus pega junto conosco. Aleluia, é Ele que nos capacita. Pai amado, no nome de Jesus, eu apresento, Pai amado, a tua igreja, os teus filhinhos, Pai. Todos nós que somos teus filhos, somos a tua filiação sobre a terra. Pai amado, que esta boa semente, que esta noite, Pai amado, foi plantada em nossos corações, ela venha, Pai amado, germinar, crescer, desenvolver, Pai amado, e produzir muitos frutos. Pai amado, a minha oração, Pai amado, é por espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da tua vontade. Eu oro, Senhor, para que os nossos olhos espirituais
sejam iluminados, a fim de que possamos compreender, Pai amado, qual é a esperança do nosso chamamento, qual a riqueza da glória da nossa herança nos santos, e qual a suprema grandeza do Teu poder, Pai amado, que tem agido, Senhor, em nossas vidas, nós, os que temos crido, Pai amado, esse poder, Pai amado, que humilhou o inferno, que subjugou todo o principado, toda a potestade, todo o poder, todo o domínio, esse poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, fazendo triunfar, Pai amado, sobre a morte, sobre a enfermidade, sobre o inferno. Pai amado, esse poder que desceu nas regiões inferiores da terra. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que você foi abençoado. Você foi abençoado porque a palavra, ela prospera naquilo que ela é enviada. Amém? Agora, meu amado, muito melhor do que simplesmente ouvir essa palavra é você decidir viver, praticar essas verdades. Amém? Então te animo agora, nesse momento, a praticar estas verdades maravilhosas, extraordinárias na tua vida. Amém? Eu te convido também para você seguir o nosso canal no YouTube, né? Também nossa página no Instagram, no Face. Amém? E Deus, ele vai te abençoar muito. Essa palavra em breve vai estar lá no nosso YouTube. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.